Olá, tudo bem, pessoal? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica da primeira série. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula hoje é formação e composição étnica. Vamos então? Aqui na tela eu quero mostrar para vocês o tema completo, que é um tema até extenso, mas nós vamos ler juntos, tá bom? Olha só. Formação, composição étnica e diversidade cultural da população brasileira e acreana. Essa é a nossa aula. Já quero começar com essa imagem maravilhosa que vai representar o que é a população brasileira e toda a sua diversidade. Então, pessoal, a população brasileira é fruto da miscigenação entre três grandes matrizes culturais e étnicas. Olha só, o que a gente está falando aqui de miscigenação, a gente se baseou no livro do professor Darcy Ribeiro, intitulado O Povo Brasileiro. Então, nesse livro, ele faz justamente menção aí ao Brasil ser tão diverso por conta de três matrizes, que ele classifica como a matriz indígena, a matriz africana e também a matriz europeia. Essas três matrizes juntas, elas vão formar a população brasileira com todas as suas características. E basicamente o que a gente vê aí representado na imagem, pessoal, sim, olha só a diversidade, olha a característica da população. A gente tem aqui alguns rostos expostos, e a gente percebe dentro de cada uma dessas pessoas, visualizando, a gente percebe traços diferentes, características diferentes, tonalidades de pele aí diferentes. Então, isso tudo aí é o que Darcy Ribeiro chamou de população brasileira, o povo brasileiro, ok? Justamente caracterizado por essa miscigenação. Agora nós vamos falar dessas matrizes. Então, a gente vai começar falando daquilo que ele chamou de matriz indígena. O que é a matriz indígena, pessoal? São os povos originários, olha que interessante, os povos originários que já habitavam o território antes da chegada de quem? Dos colonizadores europeus. Lembrando que o Brasil foi colonizado aí pelos portugueses. Então, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, havia toda uma população aqui morando nesse território, e essa população era justamente aí formada pelos indígenas. Então, suas contribuições estão presentes em várias características, em várias partes aí da nossa cultura. Por exemplo, eu trouxe aqui a palavra abacaxi, a palavra tapioca, a palavra também aí mandioca. Então, todas essas palavras presentes na nossa língua, elas têm origem aí, essas palavras têm origem indígena. Olha que interessante. E outra característica também, outra contribuição dos índios, juntamente aí com o idioma, com a língua, a gente também tem a contribuição deles na nossa alimentação. A gente também tem a contribuição dos índios na medicina, principalmente aquela medicina mais natural. Sabe aquele chazinho que a sua avó faz quando você está com dor de garganta? Sabe aquele mel que você toma com umas gotinhas de copaíba quando você está com sintomas gripais ou até mesmo uma dor de garganta? Tudo isso é contribuição deixada pelos indígenas, que tinham um conhecimento da mata, tinham um conhecimento da floresta e também de plantas medicinais, que são utilizadas, inclusive, até os dias atuais. Então, a gente também tem como contribuição dos indígenas a pesca, o cultivo, e algumas pessoas até vão mais longe e falam que o hábito dos brasileiros de tomar banho todos os dias, inclusive até mais que uma vez por dia, é um hábito, inclusive, adquirido aí pelos indígenas, ok? Então, isso tudo são características que nós acabamos aí herdando desses povos, ok? Agora nós vamos falar sobre os europeus. E aí, os europeus, como eu falei anteriormente, eles chegaram aqui por volta de 1500, começando aí com a chegada dos portugueses. Eu vou até destacar aqui, ó, principalmente portugueses, que trouxeram
outro idioma. Eles trouxeram a língua oficial que é falada hoje no Brasil, que é o português. Eles também trouxeram junto consigo a religião católica. E eles ainda trouxeram instituições políticas e até mesmo instituições jurídicas, porque o Brasil era o quê? Ele era colônia de Portugal. Então, a partir de então, muito do que a gente conhece hoje no Brasil sobre religião, instituições políticas e jurídicas, acabou sendo contribuição desses povos, certo? Outra característica também é que, além dos europeus, aliás, além dos portugueses que chegaram ao Brasil, nós temos também exemplos de outros povos, tá? A gente pode citar, inclusive, italianos, espanhóis e até mesmo os alemães. Esses povos, é interessante falar, que eles fizeram aí uma migração em massa nos séculos XIX e também nos séculos XX. É interessante falar que também vieram para o Brasil, pessoal, muitos asiáticos, inclusive até japoneses. No Brasil, hoje, tem uma grande colônia japonesa fora do Japão, tá? E agora nós vamos falar dos africanos. Então, os africanos, eles foram trazidos ao Brasil pelos portugueses e eles foram trazidos, é lógico, foram trazidos da África. E eles marcaram o quê? Marcaram profundamente a cultura brasileira. Eles marcaram a nossa cultura através da música. Sim, sabe aquele sambinha? É uma grande influência aí da população africana. Eles também marcaram a nossa culinária. Exemplos, o acarajé, a feijoada. Eles também marcaram a nossa cultura com a religião, que a gente pode citar o caso do candomblé, da umbanda, e muitas das manifestações populares foram trazidas pela população africana. Então, só para deixar destacado, no Brasil, segundo Darcy Ribeiro, nós temos 3 matrizes: matriz indígena, matriz europeia e matriz africana, e assim forma-se a população brasileira. Agora, de forma mais atual, de forma mais contemporânea, a gente tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu trouxe dados recentes do IBGE de 2022, que foi justamente feitos a partir do último censo demográfico. O que é o censo mesmo, pessoal? É a contagem da população. Além da contagem da população, o IBGE vai identificar dentro dessa população algumas características. E aqui nós temos a caracterização da população brasileira. Vamos ao gráfico? Gráfico na tela diz o seguinte, o tema do gráfico: distribuição da população brasileira de acordo com o censo de 2022, certo? Então, observando o gráfico, a gente percebe que há uma concentração aqui da população brasileira quando a gente observa o gráfico pela tonalidade de cores. Essa cor azul, que representa a maior parte da população, é justamente a população que se declarou parda no último censo. Olha que interessante, pessoal. A composição étnica do Brasil, segundo o IBGE, é caracterizada, como eu falei anteriormente, pela diversidade, com a maioria da população se declarando parda. Quando o IBGE está fazendo o censo demográfico, quando o IBGE está fazendo essa contagem da população, que ele chega até as pessoas, então, geralmente, o recenseador ele vai perguntar: você se declara preto, pardo, branco, amarelo? Então, a pessoa ela vai se declarar. Isso daqui é uma autodeclaração. Logo, a gente observa no gráfico que a maior parte da população, conforme vocês vão observar, quase a metade da população brasileira se autodeclarou parda. Mas a gente vai seguir aqui observando os dados, né, das demais populações. Ó, população parda, como eu falei, 45,3% da população corresponde aí à população brasileira. Como eu disse, a gente vai observar que é quase a metade da população. Aqui a gente tem a população branca, que se declarou aí 43,5%. A gente tem a população preta,
E as pessoas que se declararam dentro dessa etnia foi aí o equivalente a 10,2. A gente tem a população indígena com uma pequena parcela de declarados, que é justamente 0,8. E, por último, não menos importante, a população amarela representando 0,4. Então, vamos lá observar tudo isso no gráfico, pessoal. A população parda, como eu já disse, 45,3% está representada na cor azul. A população branca, 43,5%, está representada na cor laranja. A população preta, 10,2%, vem sendo representada aqui pela coloração cinza, seguido aí da população indígena, tá? População indígena representada aqui bem pequenininha na cor laranjada, mais puxado para o amarelo. E por último, a população amarela representada nessa tonalidade aqui, ó, bem pequena aqui dentro, essa tonalidade de azul mais claro, que representa 0,4% da população, ok? Então, essa é a distribuição da população brasileira segundo o IBGE. Certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre o multiculturalismo no Brasil. Como eu falei, vários desses povos deixaram heranças, seja na língua, seja na cultura, na religião. Então, pessoal, a população brasileira é diversa, a população brasileira é linda e nós somos muito conhecidos, inclusive, pela culinária. Olha só, o Brasil ele vai se destacar por ser um país multicultural. Eu até deixei essa palavra bem destacada, onde tradições indígenas, africanas, europeias, elas vão o quê? Elas vão se mesclar. Elas se mesclam na culinária, na música, nas danças, nas festas populares. Exemplos: o carnaval, as festas juninas e até mesmo, como eu falei, na língua portuguesa, porque muitas das palavras que a gente conhece são de origem muitas vezes africana e até mesmo de origem aí indígena. E esses europeus que vieram ao Brasil, eles trouxeram também consigo as suas tradições. Existem festas, inclusive, aqui no Brasil, que são justamente caracterizadas por festas que ocorrem em outros países, como é o caso da Alemanha, Itália, entre outros, ok? Agora vamos falar da formação da população acriana, conforme diz o nosso tema. Muito simples, assim, quando a gente fala da população acriana, de certa forma, é bem fácil a gente compreender porque nós pertencemos a esse estado, então a gente conhece um pouquinho daquilo que nos pertence. E sim, pessoal, a população acriana, ela se deu originalmente por diversos povos indígenas, que a gente pode citar aqui alguns, tá? Axininca, Runicuim, Ianauá, Catuquina, entre outros. Então, esses povos habitavam aqui essa região, como eu falei, é uma história muito conhecida por todos nós. E o que ocorreu? Lá no final do século XIX, ocorreu um intenso ciclo da borracha. A borracha estava em ascensão economicamente e várias pessoas migraram do Nordeste em direção ao Acre. E essa migração ela se deu principalmente por pessoas que saíam lá do Ceará. Então, muitos dos nossos antepassados, muitos dos nossos familiares têm origem, o quê? Nordestina, ok? Então, o ciclo da borracha atraiu aí um grande número de imigrantes, aliás, de imigrantes, como eu falei, e eles vinham para o Acre. Por quê, professora? Olha só, fugindo das secas e em busca de melhores condições de vida. Essa migração marcou profundamente a cultura acriana, trazendo o quê? Trazendo características que a gente conhece atualmente. Trouxe sotaques, músicas, culinária e até mesmo as tradições nordestinas. Então, o Acre, de certa forma, ele tem um pouquinho lá do Nordeste. A gente consegue visualizar muito da nossa cultura, muito das características existentes nessa região do Brasil. Também houve, né, a presença de bolivianos e peruanos, porque a gente conhece um pouco aí da história do Acre. Então, o Acre é uma região de fronteira
ele tem uma localização ali fronteiriça. Ocorreram aqui no estado disputas territoriais que fizeram também aí, tiveram alguns impasses, então a gente sabe que nós temos também uma população formada aí por pessoas vindas também da Bolívia e do Peru. Atualmente, o Acre possui uma população miscigenada, assim como é o caso do restante do Brasil, não é diferente. Temos uma população miscigenada, formando uma identidade cultural própria. Eu gosto muito de falar isso, sim. Nós temos uma identidade cultural própria, expressa nas nossas festas, na nossa culinária. Vamos ver exemplos? Na culinária a gente tem o famoso tacacá. A gente tem muitas comidas à base de mandioca, que é justamente herança dos povos indígenas, e a gente também tem um artesanato muito rico, muito diverso, que atrai olhares aí de muitas pessoas, ok? Então, essa é a formação étnica, um pouco da formação da nossa população acreana, que a gente consegue, de certa forma, compreender bastante, ok? Vamos lá, então. Aqui eu trouxe um pouco, pessoal, da diversidade cultural, tanto no Brasil quanto no Acre. Então, de forma geral, de forma ampla, a gente vai observar o seguinte: a gente falou um pouco do Brasil e a gente trouxe também um pouquinho aqui para o Acre. Vamos sintetizar tudo isso? Vamos falar da religião. No Brasil, assim como no estado do Acre, a gente tem o chamado sincretismo, que é o sincretismo religioso. Então, a gente tem aí o sincretismo entre o catolicismo, a gente também tem aí outras religiões de origem africanas e até mesmo de origens indígenas. No Acre também há presença marcante de religiões aí de matriz amazônica. A gente pode inclusive citar o Santo Daime, criado aí na região no início do século XX, porém a gente precisa destacar que o Daime, ele é conhecido como religião, mas os índios utilizam dessa planta que é utilizada na religião, os índios já utilizavam há muito tempo e ela é conhecida como ayahuasca. A gente também tem aqui a questão da culinária, ó. No Brasil, a mistura de influências europeias. Qual é a influência europeia que a gente tem na gastronomia? As massas, os pães. Na culinária africana, a gente tem aí a presença do delicioso azeite de dendê, a gente também tem a feijoada, amada por todos. E também a gente tem a culinária de origem indígena, que a gente pode citar alimentação à base de mandioca, como é o caso da farinha. Tem pessoas no Acre, por exemplo, que se ele não almoçar e tiver uma farinha, ele continua com fome. Por quê? Porque faz parte da nossa alimentação de todos os dias. A gente também tem uma alimentação à base de peixe, que também é uma alimentação aí de herança indígena. Então, no Acre, a gente tem vários pratos, como galinha caipira, o peixe assado, a gente tem comidas derivadas da mandioca, e a gente tem vários tipos de comidas que eu poderia falar aqui, muitas delas, mas o nosso tempo é muito curto, certo? E é conhecida aí por muitos, vocês podem inclusive falar algumas aí, quem estiver assistindo pode até inclusive enumerar e falar algumas delas. Agora nós vamos falar das manifestações culturais. A gente tem como manifestação cultural festas populares, a música, que novamente é o caso do samba, a gente também tem aí a bossa nova, o forró, a gente tem danças como frevo, maracatu, a gente tem o artesanato, que eu já falei, é muito rico, principalmente aqui no nosso estado. E a gente tem as tradições nordestinas, que são fortes expressões culturais daquela população que migrou do Nordeste para o Acre em busca de melhores condições de vida. Então, você que está assistindo aqui a nossa aula hoje, com certeza vai saber discorrer dessas questões culturais até melhor que eu. Então, assim, você que está aí assistindo, tenta lembrar aí algumas características da cultura, na dança, na comida, entre outras questões que fazem parte da nossa população. Certo, pessoal? Bem, aqui no fundo a imagem
que é um pouco aí da diversidade alimentar que nós temos no Brasil, que, como eu falei, lá fora é muito conhecido pela sua culinária, diga-se de passagem, maravilhosa. Todo mundo diz que a melhor comida que existe no mundo é a comida brasileira, certo, pessoal? Nós somos suspeitos, né? Ok? Então, vamos lá. Questão na tela, vamos treinar a nossa aula de hoje. Diz assim: a formação da população brasileira e acriana é marcada por processos históricos de miscigenação e trocas culturais. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. Vamos então achar a alternativa correta? Letra A diz o seguinte: a população acriana é composta quase exclusivamente por indígenas e europeus, sem influência de outras regiões do Brasil. A alternativa A está errada. Não, a população acriana não é exclusivamente formada por indígenas e europeus. Sim, tem influência de outras regiões do Brasil. Vamos na alternativa B. A cultura brasileira é homogênea. Errado, pessoal. Quando ele fala cultura homogênea, diz o seguinte: a cultura é sem variações regionais, pois foi formada exclusivamente por portugueses e africanos. Expliquei isso na aula. A cultura brasileira é heterogênea, é miscigenada, formada a partir de 3 matrizes: português, africano e também indígena, tá? Vamos para a alternativa C. A diversidade cultural, tanto do Brasil quanto do Acre, resulta da convivência entre povos indígenas, africanos e europeus. Olha só, todas as matrizes descritas por Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro. E também a gente tem a presença de imigrantes aí de outras regiões e até mesmo países, como é o caso da Europa. Vieram italianos, alemães, certo? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos para a alternativa D. As tradições culturais do Acre não possuem influência indígena, pois foram substituídas pelas tradições europeias. Errado, sim, as tradições do Acre, sim, possuem forte influência indígena. Vamos agora descobrir por que a E está errada. O Brasil não apresenta manifestações culturais de origem africana. Errado. A gente aprendeu ao longo da aula aí exemplos da cultura africana trazida pelos escravos vindos aí da África, e diz o seguinte: devido ao apagamento dessas culturas. Não, pessoal, essa cultura não foi apagada no período colonial, ela existe e ela resiste até os dias de hoje, certo? Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Letra C na tela, conforme podemos observar. E agora a gente chega ao final da nossa aula. Vamos fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu hoje? Olha só, aqui a gente tem uma imagem do que é a população brasileira hoje, do que o IBGE fala justamente quando ele diz aí da população ser miscigenada, multicultural, com várias características, advindas aí de vários povos que vieram para o Brasil e de outros dos povos indígenas que já existiam aqui. Então, em resumo, tanto o Brasil quanto o Acre são exemplos de sociedades pluriculturais e multiétnicas, formada por processos históricos de migração, colonização, a resistência indígena e também africana. Toda essa diversidade é um dos maiores patrimônios culturais do país, traduzindo-se em uma riqueza de costumes, sabores, línguas e tradições. Então, a gente encerra aí a aula com essa imagem maravilhosa representando a população brasileira. Quero trazer também aqui as nossas referências. Eu espero muito que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem atentos, porque a gente vai trazer mais aulas como essa. A gente vai ficar explicando um pouquinho mais. A gente vai estar dando continuidade ainda sobre esse multiculturalismo no Brasil. E eu espero muito que vocês nos aguardem aí na próxima aula. Fiquem com Deus, até mais.